João capítulo 17, versos 21 e 22. Aliás, deixe-me começar no verso 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra, disse Jesus, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Olha o verso 23. Eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Senhor, nesta tarde e noite, abre o nosso coração, a nossa mente, e nos dispõe, Senhor, a vivermos a tua palavra de forma íntegra, e de forma a trazer a este mundo a transformação que o Senhor proporcionou pelo sangue, pela vida, pelo sacrifício de Jesus, nosso amado Salvador. Pai, eu quero te louvar por esta igreja que compreende que mais do que esta reunião, mais do que seguir dogmas e regras, mais do que o acúmulo de conhecimento, é a vida de Cristo em nós, é a prática do caráter, da natureza e da vida de Jesus em nós, que nos faz semelhantes ao teu Filho, igreja de Cristo viva na terra, embaixadores do teu evangelho, chamados a reconciliar o homem contigo e o homem com o seu próximo. Senhor, fala conosco nesta noite, momento de edificação para a tua igreja, de salvação para aqueles que ainda não te conhecem, pois é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Queridos, o texto que nós estamos trabalhando hoje à noite tem um esboço enorme aí no seu boletim. 10 passos. Para você não ficar agoniado quando eu estiver ainda no terceiro ou quarto passo e o tempo começar a dizer que está na hora de ir embora, não se preocupe, porque eu posso parar no meio em 1/3, 2/3 e continuar na próxima semana. Mas eu gostaria muito que vocês refletissem nesses princípios, nesses valores que caracterizam um pacificador. E eu vou gastar um tempo maior, talvez, na introdução para compreender o que nós cantamos agora há pouco. O sangue de Jesus. Eu imagino alguém que não está familiarizado com o vocabulário evangélico, entrando num culto como esse e ouvindo: é pelo teu sangue, é o sangue, é no sangue. Se fosse eu, na época que eu era descrente, entrei na igreja para ouvir o pastor e achei que Deuteronômio era um palavrão, eu chamaria os crentes de morcegos da fé. Teu sangue, que história é essa?
A grande verdade é que a palavra sangue está relacionada à vida de Jesus, ao seu sacrifício vivo, à entrega do seu próprio corpo, a forma com que ele morreu, a fim de que nós pudéssemos ter vida. O preço pago por ele, que não merecia a morte, em nosso lugar, ele pagou, custou caro, e é com base nesta morte da cruz, ou na cruz, é com base nesse sacrifício feito há 2000 anos atrás, que nós hoje podemos dizer, somos livres. Livres da condenação, porque alguém pagou o preço. O nosso erro, nosso pecado, o nosso distanciamento de Deus, nossas guerras, nossa desobediência, tudo isso nos trouxe, por palavra de Deus, condenação eterna. Um pecado ou 10 pecados não faz diferença diante de Deus. O pecado A, B, C, D, E, F, não importa. Tudo é transgressão da lei quando se trata de desobediência à ordem divina, ao mandamento divino, ao princípio divino. E isto é suficiente para nos condenar, nos afastar de Deus e nos remeter no futuro pós-morte a um estado de tamanha ausência de Deus, que a Bíblia descreve como inferno, sofrimento eterno, uma tentativa louca, tresloucada, fissurada dos seres humanos na eternidade, tentando preencher o vazio da ausência de Deus com aquilo que não preenche de verdade. É como alguém querendo ser feliz com um trago, querendo ser feliz com uma cheirada, querendo ser feliz com uma picada e não conseguindo o ápice e o auge da felicidade, tendo que retornar ao vício constantemente, dado o vazio posterior da gandaia, da bebida, da droga, da festa, que além da diversão simples, alia consigo o vício, a fissura e a tentativa de preencher o vazio do ser humano. É por isso que as pessoas fazem tanta festa. Não é só pela festa, é também pelo vazio. É tanto que a festa não é feita sem a presença da química, sem a presença do absurdo. A música linda não é mais linda, ela é simplesmente pornográfica, alta, louca, maluca, porque já se saiu do patamar normal de satisfação com a melodia e com a letra, para algo que é compulsivo e doente, na tentativa de preencher o vazio da ausência de Deus. O sangue de Jesus significa que a minha condenação a este estado eterno de vazio, ou o sofrimento no tempo presente, que faz pessoas dizerem que a vida é um inferno, dado o vazio, a solidão, a separação, a discriminação, este vazio aqui e agora e na eternidade, pode ser preenchido de novo pela presença de Deus, através da morte de Cristo na cruz do Calvário. Porque ao contrário do que fizeram aqui em Taitinga, não precisamos implodir a parede para nos tirar de dentro da prisão
e continuarmos sendo fugitivos e procurados até retornarmos de novo ao lugar de condenação. Cristo Jesus pagou a fiança que custou a vida do inocente Jesus. E agora os portões da prisão do homem foram abertos. E através da fé na morte de Cristo, na cruz do Calvário, a possibilidade de libertação total, plena, e nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Então o que nós estamos cantando aqui faz todo sentido. Só canta com profundidade e conhecimento quem compreende isso. Não como uma declaração de fé, mas como uma verdade capaz de nos levar nesta vida em que perdemos tantas coisas, sem sentirmos tanta falta delas, porque nosso coração está cheio e pleno da presença de Deus, daquilo que nos dá satisfação maior. Então, o sangue de Jesus, a vida de Cristo, proporcionou na sua morte uma coisa fantástica que tem a ver com relacionamento. Estabeleceu paz com Deus, nos deu a paz de Deus, para que pudéssemos viver em paz uns com os outros. Agora preste atenção. Qual é o problema que nós temos? É que o cristianismo que a gente tem vivido, e eu digo como igreja hoje nós estamos aprendendo mais do que nunca, o significado real de viver a vida de Cristo, e de viver cristianismo, de viver espiritualidade. O cristianismo tem sido traduzido como uma espécie de frequência a um determinado lugar, ou a capacidade de fazer declarações coerentes com este livro. Então, se eu conheço a Bíblia, se eu estudo a Bíblia, e se eu sei falar coisas que estão na Bíblia, então eu sou um cristão. Se eu frequento um lugar onde se canta, onde se ora, onde se prega, onde se ouve a palavra de Deus, profetizada, ensinada, então eu sou um cristão. Durante muito tempo nós vivemos essa dicotomia. Cristão no domingo, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, alguém incapaz de refletir a vida de Cristo nos seus relacionamentos, na sua casa, no trânsito, no trabalho, no lazer, na escola, e vamos vivendo cada vez mais a dicotomia. Há muitos que se achegam hoje à igreja de Jesus e ainda querem permanecer com a mesma mentalidade que tinham no relativismo anterior do mundo sem Cristo, porque não compreendem a profundidade da cruz, que nos tira do relativismo, tudo é relativo, tudo é permitido, e nos coloca num caminho de verdade absoluta, vinda do Senhor, do Criador, e que dá sentido a tudo que somos e a tudo que fazemos. Há muito, nós temos deixado o aspecto relacional e vivo do Evangelho. Igreja, preste atenção, é por isso que nós estamos retornando à ênfase firme e forte da vivência do cristianismo em grupos pequenos. Porque cristianismo não é um ajuntamento de uma multidão num estádio, ou debaixo de uma tenda, ou debaixo de um grande auditório nesta ou em qualquer outra cidade. Cristianismo é vida na vida. Cristianismo é relacional. Viver o Evangelho é conviver com Deus, com os irmãos, com os amigos e até com os próprios inimigos. Aliás, é conviver com Deus e refletir a essência do que Deus é. Deus é amor.
E amor não se declara, amor se demonstra. Cristianismo não é uma articulação de verdades bíblicas que vem a partir de uma escola bíblica, de um seminário, de um púlpito. Os crentes que menos amam são às vezes os que mais conhecem a Bíblia. Assim como aquele que menos acolhe é o que mais tem. Vocês já perceberam como uma família numa favela, uma família simples, uma senhora viúva, que já cria 3, 4 filhos, é capaz de criar os filhos da filha, os filhos do filho, e acolhe dentro de uma casa uma multidão, 10, 15. Enquanto nas famílias mais nobres e mais ricas, os indivíduos vivem isolados e são incapazes de pensar em terem mais um, porque logo vem a desconfiança de que estão querendo a herança, estão querendo explorar, de que é muito complicado, custa muito caro, afinal educar é caro. Afinal, alimentar é caro. Afinal, comprar um celular para cada filho é muito caro. Um carro para cada um também é muito caro. Mandar para os Estados Unidos é caro. Enviar para a aula de balé também é caro. Tornar todos um poliglota é muito caro. E você vai aqui do lado, no Pedras, e vê as famílias acolhendo os filhos. E se tiver um menino na rua, doente, sem rumo, ela diz: vem cá, entra aqui, eu reparto meu feijão com você. Essa analogia eu faço com os crentes em Cristo Jesus, que têm tanto conhecimento de Deus, tantos anos de convertido, articulam a Bíblia nos seus detalhes, são exegetas, e quanto mais eles sabem, mais eles querem saber. Quanto mais informações eles têm, mais informações eles demandam, mas são incapazes de amar com o amor de Jesus e de ter a misericórdia que o simples convertido, novo, ignorante ainda das verdades, é capaz de fazer, amar, acolher e cuidar em nome de Jesus. Vocês entendem isso, amados? O que eu estou dizendo é que nós não temos que ser ignorantes da fé e desconhecedores das verdades bíblicas. Mas nós temos que cuidar para que o nosso cristianismo seja na prática, na caminhada, no falar, no conviver, no andar juntos, um reflexo daquilo que nós sabemos. Eu passei 7 anos da minha vida estudando as profundezas da teologia. Minha especialidade era Velho Testamento, as línguas originais, frequentei sinagoga, falava com os judeus, conhecia todo o Velho Testamento nas línguas originais, com todas as suas nuances, seus manuscritos, os massoretas, tudo. Mas naquele mundo de profundidade de conhecimento, eu nunca vi tanta aridez ao meu redor. Quanto mais profundo, mais árido. Eu me lembro na minha época de seminário em que o professor chegava, um evangelista, um homem de Deus, chegava na classe e dizia: nós temos que fazer aqui uma escala de pregadores para uma missão que acolhe bêbados à noite. E nós estamos com um problema. Há semanas ninguém se voluntaria, porque os mestres estavam ocupados com a profundidade da letrinha, do acento, da transmissão dos textos, da compreensão do grego e do hebraico, e tinham pouco tempo para a misericórdia. Lembra do pastor Paulo a semana passada? E o meu coração, que a despeito das minhas lutas, falhas e pecados, vem de uma realidade simples, vem de um bairro de pessoas simples,
vem de uma necessidade enorme de compartilhar aquilo que Deus fez na minha vida. E eu pensava que não sabia falar inglês o suficiente para me comunicar com os bêbados. Eu disse: professor, conta comigo. Eu largo tudo, porque eu já não aguento mais viver nessa aridez. E no fim, era uma bênção muito grande estar com aqueles bêbados lá, naquela missão em Michigan, e poder falar da simplicidade do Evangelho. E ao longo dos anos, foi como que a grande necessidade não era de maior aprofundamento, mas era o fato de que eu estava atrasado em relação ao tanto de conhecimento que Deus colocou na minha mente e no meu coração, em relação à minha própria vida, minha própria caminhada e meu próprio exercício de fé. E eu tenho pedido a Deus: me faz simples de novo, Senhor. Capaz de olhar para alguém e abraçar e amar e dar um copo com água e dizer: Jesus te ama, e impor as mãos e orar, capaz de parar para olhar um vizinho, um amigo e ter compaixão dele, porque o destino dele é aquele vazio eterno na eternidade. Jesus leva de volta para a simplicidade. E esse é o desafio que eu faço aqui. Viver o Evangelho é conviver com Deus diariamente. É conviver com os irmãos, é ser capaz de abrir o coração, de se deixar conhecer, ser conhecido, de abrir os defeitos sem máscara, de ser capaz de tocar no irmão e ajudar o irmão, e amparar o irmão, e cuidar do irmão nas suas fraquezas. Ser capaz até de conviver com o inimigo, porque Deus é amor. E amor não é só declaração. Quantas pessoas, quantas mulheres já ouviram o marido dizendo: eu te amo? Mas quantas mulheres gostariam de ver a palavra eu te amo substituída por um gesto concreto de amor que valorizasse a pessoa e não a funcionária, serva, empregada, mãe? Pouco amante, pouco admirada. Quantos homens não gostariam de ouvir simplesmente eu te amo? Mas o que seria mais importante do que simplesmente eu te amo? É a capacidade de chegar junto. Isso explica um pouco da facilidade que nós temos hoje, enquanto igreja, com cristianismo, crentes em Cristo, de vivermos a igreja do auditório. A igreja da televisão está na moda. Fulano tem uma pregação poderosa, esse aqui é aquele que faz, e você fica lá do outro lado da telinha, não sente o cheiro dele, nem ele sente o seu cheiro. Não dá para interagir, não dá para conhecer as lutas e as dificuldades daquele homem, tampouco ele tem condições de conhecer as suas. Não dá. A igreja dos grandes templos, a religiosidade solitária e isolada de alguns que insistem em viver cristianismo sem interagir no grupo pequeno. Ao contrário, parece mais fácil viver a igreja que se multiplica em pequenos rebanhos. Esta é a igreja que se espalha pela cidade, comprometendo o dia a dia com o mandamento do amor que se relaciona com os outros. Esta é a vocação divina. O propósito de Deus é, acima de tudo, que nós nos relacionemos. Mais Maria, menos Marta, como nos chamou a atenção o pastor Paulo esses dias no nosso meio. João 17, Jesus fala: eles em nós, eu em ti, ó Pai, tu em mim. Olha, relacionamento. Para que o mundo creia, é preciso que eles se amem,
que eles se toquem, que eles se conheçam. A queda trouxe alienação, separação e inimizade. Adão se esconde de Deus. Adão não esqueceu o mandamento, não. Adão não faltou a uma classe de escola bíblica, não. Adão não faltou um culto onde Deus iria dar uma preleção, não. Deus andava na viração do jardim, no final da tarde, no jardim, na hora final da tarde, andava com Adão. Mas quando o pecado entrou no seu coração, a primeira coisa que veio, inimizade, alienação e a tentativa de se esconder de Deus. Ele culpa a mulher, culpa a serpente, e aí a inimizade está instaurada. Deus pergunta para Caim, em Gênesis 4:9, onde está teu irmão? E ele disse, por acaso eu sou tutor do meu irmão? Eu sou responsável por ele? Não sei. Hoje nós estamos vivendo essa geração do Caim. Como é que está o seu irmão? Você diz, não sei. Com quem você se relaciona no corpo de Cristo, a ponto de amar, se dar, gastar tempo? Não sei. Muitos não sabem nem como estão os filhos, porque não convivem, não pausam, não param. O computador, a televisão, o trabalho, o corre-corre, não tem agenda. E esses mesmos correm nas escolas exigindo que os professores façam com seus filhos o que eles não são capazes de fazer. Como estão seus filhos? Não sei. Ou então diz, estão bem. Como assim? Eles têm escola, têm comida, têm celular, têm babá, têm tudo isso. Não precisa de relacionamento com o pai, nem com a mãe. E quando há separação, pior ainda, a distância é maior, a inimizade é maior. E aí, Deus está perguntando, como é que está seu irmão? Onde é que ele está? Não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? A partir daí temos guerra entre as nações, guerra na família, guerra entre os irmãos, guerra entre pais e filhos, entre amigos. Tudo isso reflexo da inimizade com Deus. Não compreendemos Deus como um amigo constante, como aquele que falou com Moisés pessoalmente, Moisés como que pegando nas vestes do Senhor e dizendo, eu não saio daqui se o Senhor não for comigo. A minha presença irá com você, Moisés. Ele diz, não, mostra-me a tua glória, eu não me contentarei com isso, eu quero mais de ti, Senhor. Relacionamento com Deus, não é uma articulação mecânica, usando o evangeliquez que às vezes é aplicado para a vida dos outros. Você para num grupo pequeno, ou no meio de uma roda de irmãos, ouve alguém com um problema, e a primeira coisa que você tem é uma biblada na cabeça, tome! É um pai que olha para uma filha ou para um filho que está agora deslumbrado com o mundo, e diz, olha, você não sabe que isso não é coisa de crente? Como é que você faz uma coisa dessa comigo? Eu que te criei todo esse tempo, te trouxe para a igreja, te ensinei todas as lições da escola bíblica, te levei para a geração futura, como você faz isso comigo? Ou seja, ele está preocupado com a sua reputação, ou seja, ele está a fim de despejar coisas que o filho já conhece, ele é incapaz de amar o seu filho com um amor que resgata, que diz, filho, vem cá, conta para mim, o que é que se passa no seu coração? O que é que você tem sentido esses dias? Certo ou errado, é o que ele está sentindo, é importante. Nos últimos dias eu tenho lidado, como sempre tenho lidado, e parece que agora muito mais, com pais evangélicos decepcionados com seus filhos, que agora resolveram experimentar o mundo. E eles arrancam os cabelos e, como pode? Como pode?
Deus está lhe dando agora uma oportunidade de você amar e se relacionar com o seu filho como nunca antes. É fácil amar o filho bonito, bonzinho, cheirosinho, obediente, que senta do teu lado e faz tudo o que você quer. É difícil amar aquele complicado menino que insiste em dizer não a você e principalmente às suas regras. Vocês já me ouviram dizer que regra sem relacionamento gera rebeldia. O evangelho, amados, é relacional. Deus está nos convocando agora para entrarmos em Fortaleza, estabelecermos um grupo pequeno em cada esquina. Nós vamos ter mais grupo pequeno nessa cidade do que bar. Topa? Já temos quase 400. Eu ainda não sei quantos bares nós temos aqui. Mas eu acredito que um dia nesta cidade, pessoas que vão sentar à mesa de um bar para tomar uma cerveja ou para trocar ali um baseado, elas vão encontrar um caminho para uma casa, para um grupo pequeno que diz: entra, senta aqui, fala da tua dor, fala da tua luta, e eu vou falar do Jesus que te ama como você está e te recebe de volta e te preencherá. Lembra do filho pródigo quando saiu? O filho volta arrependido, mas todo machucado. Ele quer ser um jornaleiro na casa do pai. O pai não censura, o pai não dá sermão, o pai simplesmente faz uma festa e o recebe com honra. Vem, meu filho, vem, entra aqui. Deus está nos chamando para isso. Deus está nos chamando a nos aproximarmos das pessoas descrentes dessa cidade, não com uma mensagem no microfone. Antigamente nós fazíamos isso, pelas praças, muito bonito e louvável e interessante. Bota uma caixa de som, abre o som e toma o evangelho. E as pessoas vão passando e ouvem e vão embora. Hoje nós podemos estar... Deus nos coloca em lugares onde você, além de abrir o microfone e dizer um bocado de coisa sobre o evangelho, você é capaz de amar, orar, fazer um bolo, atrair pelo amor, compreender, compartilhar a dor, estar presente na hora da luta, servir, fazer alguma coisa para que essa pessoa compreenda que o evangelho é relacionamento com Deus e com o próximo. O evangelho é amor. Amor é para viver, não é para falar, não é para declarar, não é para proclamar, é para viver. A partir daí, o homem entrou em guerra, às vezes entre os próprios irmãos. Aliás, a Copa do Mundo mostra a desgraça da separação e da inimizade. Soweto, 3,5 milhões de habitantes. Hoje o apartheid já era, mas os resultados estão lá, marcas profundas numa sociedade dividida pela inimizade. Pretos contra os brancos, pretos contra os pretos, negros contra os negros, brancos contra os negros. A guerra, a inimizade, a separação. Eu estive tempo atrás, indo em direção a Moçambique, passamos por Soweto. Em Soweto tem 3 tipos de bairros lá dentro. Tem a boa Soweto, tem a Soweto mais ou menos, tem a péssima Soweto, e tem aquela que é o terror, talvez que predomina. A guerra, a luta, a discriminação, a pobreza, o tráfico e etc. A ruptura foi tão desastrosa e tão profunda entre o homem e Deus, que Deus teve que agir de modo justo e doloroso, sacrificando e entregando o seu próprio filho.
É por isso que hoje à noite eu não queria que você saísse daqui com muitas outras informações, senão a repetição daquele cântico: é pelo sangue, é pelo sangue, é pelo sangue. Presta atenção, porque nós nos tornamos inimigos de Deus pelos nossos erros e por virarmos as costas para Ele. Deus teve que pagar um alto preço para que nós fôssemos reconciliados com Ele e reconciliados uns com os outros. Reconciliação é promoção da paz. O alvo principal de Deus ao enviar o seu Filho. Veja Efésios 2, 11 a 22. Ou e 22, né? Outrora vocês eram gentios. Outrora vocês estavam separados e eram estranhos às alianças. Vocês estavam longe. Mas agora vocês foram aproximados pelo sangue de Cristo. Está vendo lá? Está escrito. Está na Bíblia. Nós fomos aproximados a Deus através do sangue de Jesus, ou seja, da sua vida. Porque Ele é a nossa paz. Ele fez das duas nações inimigas, judeus e gentios, uma só. Ele derrubou o muro e a parede de separação. Ele criou um novo homem, uma nova humanidade. Ele fez a paz. Ele reconciliou ambos em um só corpo com o evangelho da paz. Por intermédio da cruz, Ele destruiu a inimizade. Ele evangelizou a paz a quem estava longe e paz também aos que estavam mais próximos. Amados, não vamos fazer desta noite, mais uma palavra. Para que você não esqueça, você precisa sair daqui refletindo no preço que foi pago, no custo divino, para que nós pudéssemos viver em paz com Deus e viver em paz uns com os outros. Presta atenção. Nós vamos entrar em implicações tremendas do relacionamento que nós temos com pessoas ao nosso redor. Marido e mulher, pais e filhos, irmãos, crentes em Cristo, líderes e liderados. Vale refletir no preço, no custo, para que vivêssemos em paz com Deus e com os outros. Vale pensar o quanto a cruz de Jesus e o sangue de Jesus me impede de ficar isolado do meu irmão, de não me integrar, de não me abrir, de não congregar no pequeno grupo. O quanto a minha fé em Cristo me impede de ouvir uma acusação feita contra o meu irmão. Que tal essa? Se Deus promoveu a unidade pelo seu sangue, se custou a sua vida no Calvário, não apenas me levar para a eternidade, mas me tornar um com o meu irmão, será que esse poder do Evangelho e do sangue de Jesus me impede de ouvir alguém falando mal do meu irmão e promovendo a guerra, a inimizade, a separação, o preconceito, a ideia preconcebida sobre aquela pessoa? Eu não sei nem o nome, mas de repente alguém chega para mim falando mal de um irmão, e agora o meu coração diz assim: que cabra safado, que peça ruim. E é crente esse homem? Ou seja, alguém, ao invés de lidar com o assunto, chamando a própria pessoa e lidando com a própria pessoa, talvez nem falando com a pessoa, vem e fala com outro, e fala com outro, e fala com outro, e promove no nosso meio a inimizade que custou o sangue de Jesus. Dá para entender como é que a Bíblia funciona? Você pega as coisas que Jesus fez e falou, e principalmente o que Ele viveu, e aplica nessa hora em que você ouve alguma coisa do seu irmão, e você diz: não. Espera aí.
Você está me dizendo isso para reconciliação? Ou para colocar no meu coração algo que está no teu coração de forma errada e com o qual você não tratou? Preste atenção. O quanto minha fé em Cristo me impede de ouvir uma acusação, uma maledicência sem tratar. O quanto me impede de falar mal do meu irmão sem antes tratar com ele, com ela. Tiago 3, 4, 14 e 15 diz o seguinte, para vocês entenderem. Enquanto nós admitimos isso aqui no nosso meio, enquanto você admite isso na sua família, no círculo dos seus amigos, enquanto você se alimenta da má notícia em relação aos seus irmãos, ao seu amigo, aos seus filhos, aos seus pais, seu irmão, sua mulher, seu marido, enquanto você se alimenta dessas coisas, sabe o que acontece? O mundo passa a duvidar que Cristo Jesus é um com o Pai e um conosco. Por isso que ele diz que nossa unidade faz com que o mundo creia. Porque o amor de Deus, só o amor de Deus é capaz de reconciliar inimigos. Se eu pedisse testemunho aqui, eu imagino quantos irmãos que vieram a Cristo Jesus, um dia encontraram um inimigo na igreja. Ele chegou lá e disse assim, para você aqui? Você sabia que eu ia lhe matando? Mas você está aqui? Sabe que eu sou crente? Cara, eu também sou, ó. Glória a Deus. Paz entre nós. Impensável que Deus tenha unido pessoas tão diferentes. Nós poderíamos estar nos matando no trânsito, em casa, em todo canto. E Ele nos colocou num só corpo. E nos fez ter um mesmo espírito. E nos fez olhar para as pessoas que nós nem conhecemos direito. E amar com um amor profundo, inexplicável. Não é isso? Duas coisas. Quando nós permitimos, na prática, que a divisão aconteça, que a maledicência aconteça, que a fofoca aconteça entre nós, quanto mais nós nos isolamos uns dos outros, duas coisas, o mundo não vai crer. Fortaleza, não vai querer se aproximar de um corpo dividido, de um lugar cheio de maledicentes e fofoqueiros, de pessoas que estão mais preocupadas em apontar defeitos dos outros do que perceber suas virtudes. A outra coisa é que o inimigo de Deus aproveita-se, ou se aproveita desta abertura e dessa brecha na minha vida, na sua vida, na nossa vida, e aí o espírito de inimizade entra, impera, divide. Olha o que é que diz o texto em Tiago 3, 14 e 15. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento o que, irmãos? Faccioso. Sabe o que é faccioso? É de facção, repartição, inimizade, sentimento de briga, sentimento de divisão. Se vocês têm no coração inveja amargurada, sentimento de divisão, esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Esta sabedoria é o quê? Repitam comigo, ela é terrena, animal e o quê? Demoníaca. Percebe? A sabedoria que vem do alto, ela une, ela ama, ela reconcilia. Ela não faz vistas grossas ao pecado, porque irmão também chuta irmão, sabia? Eu gosto de jogar um futebolzinho com os irmãozinhos.
E a coisa mais engraçada, quando eu comecei a jogar bola aqui na IBC, logo que eu cheguei, é que quando eu jogava lá fora com os descrentes, ou não evangélicos, ou pelo menos não declarados, o negócio era pesado, mas era interessante, era... Aí a primeira vez que eu fui jogar contra aqui, foi contra uns irmãos na escola americana. Estou contando as coisas lá da época da Arca de Noé. Vocês acreditam que saiu paulada, pedaço de pau, um irmão correndo atrás do outro com um pedaço de pau? Anos depois, eu fui jogar com um time da igreja na Jocum. Sabe onde é que é a Jocum? Jovens com uma missão, os missionários, com aquela auréola na cabeça, os enviados do Senhor para os campos brancos, para as ceifas. Amém. Aí nós fomos lá com a IBC jogar. E era um negócio lá das igrejas. E nosso time nem camisa tinha direito. E uma hora aconteceu um negócio lá no canto lá e o pastor teve que sair de lá com a bola de um jeito que o cara não gostou. E ele se virou para mim e disse: na próxima eu te quebro. Ele era um líder, eu não sei se pastor ou presbítero ou diácono de uma igreja muito conhecida aqui na cidade. Consagrado. Ele disse: da próxima eu te quebro. E naquela hora, a primeira reação que vem dentro do coração é aquela do velho Armando. E aí eu vi a voz do meu pastor Renato, que eu fui visitar esses dias em Maceió, 87 anos de idade. O pastor Renato dizia assim: bispo, não desce da cruz. Porque eu sabia quebrar a canela do cara na hora. Aí, não desce da cruz significa o quê? Foi a cruz de Jesus que promoveu a reconciliação e a minha morte. Paulo diz: o meu velho Armando está crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Deixa esse defunto lá. E a hora que o cara falou aquilo, disse: vá próximo, eu te quebro. Aí a primeira reação foi essa. Depois eu ouvi a voz do pastor e a palavra de Deus dizendo: bispo, fica lá na cruz crucificado, não desce da cruz, não desce da cruz, não desce da cruz. Aí eu disse para ele assim, já querendo rir: da próxima eu te quebro. Disse: quebra não. Aí ele disse: quebro. Você não vai quebrar não, quase rindo. Por quê? Aí eu tirei a camisa, entreguei na mão dele e fui sentar lá fora. Porque eu saio. Eu, hein? Aí você não vai me quebrar porque eu não vou jogar mais. Porque quanto a depender de nós temos que ter paz com todos os homens. E depois fui lá para dar um abraço nele e dizer: meu irmão, o que eu te fiz, querido? Vamos nos reconciliar aqui. Entende? Se as palavras, o poder e as obras de Jesus não têm efeito na sua vida, nos momentos cruciais da sua semana, em casa, no trabalho, na escola, no trânsito, na rua, no lazer, que cristianismo é esse que nós estamos vivendo? A dimensão demoníaca, preste atenção. Enquanto tentamos viver o Evangelho de Cristo, temos que ter a dimensão da batalha espiritual que revela a inimizade como um pecado instigado e potencializado pela ação do diabo. Bastava eu ter realmente respondido aquele homem no sentido de querer briga para valer, nós teríamos ali feito um desastre. Como aconteceu num outro jogo em que saíram no tapa, ali mesmo naquele torneio, irmãos amados em Cristo Jesus. Reginaldo estava lá, não estava, Reginaldo?
E a IBC foi campeã. Deus recompensou o negócio aí, deu certo. Queridos, por isso que em Efésios capítulo 6, quando a Bíblia fala sobre batalha espiritual, que nossa luta não é contra carne e sangue, ele diz que nós temos que nos revestir da armadura de Deus, e tem uma hora que ele diz ali, em Efésios 6,15, vocês devem calçar os seus pés com a preparação do Evangelho da Paz. O que ele está dizendo é, você precisa de um sapato especial, de uma sandália especial, de um coturno especial. É o coturno da paz, é a bota da paz, é o sandália da paz, é a havaiana da paz. E eu acho interessante esse elemento da armadura, porque é um elemento que nos leva para outros lugares. Tem aquele samba que dizia que é com esse que eu vou? Pois é com essa que eu vou. É a paz que vai comigo para onde eu for. É a paz que me leva, é a paz que me traz, é a paz que eu deixo, é a paz que os discípulos levavam quando visitavam uma casa, e Jesus disse, quando vocês saírem de lá, deixa a paz, deseja a paz. Eu gosto da palavra paz, eu assino minhas cartinhas, meus e-mails com a palavra paz, porque eu sei que o diabo está querendo todo o tempo me colocar contra as pessoas, e as pessoas contra mim todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo. Você no seu grupo pequeno, você na sua casa, no seu trabalho, todo o tempo você está suscitando inimizade, fazendo bem ou não fazendo bem, não interessa. Por isso Jesus disse, o Evangelho tem que ser vivido aqui, através do apóstolo Paulo, o Espírito Santo, com um calçado da paz. Portanto, o Evangelho não é um dogma, não é uma regra, mas um chamado à reconciliação do homem com Deus e com o seu próximo. Eu quero convidar você a refletir nisso essa semana, a pensar que onde pisar a planta dos seus pés, o Senhor tem dado, de pensar que onde o seu pé pisar é lugar santo, e de pensar que você vai levar como um sapato, uma sandália, um coturno, um tênis, o tênis da paz, o coturno da paz, a sandália da paz, a bota da paz, porque você será um promotor da paz entre os homens e Deus, e a paz entre as pessoas. Amém? Essa é a dimensão prática do Evangelho. Nós vamos sair daqui com uma missão. Vamos sair daqui hoje à noite atentos ao que vai acontecer essa semana. As oportunidades que você terá de criar inimizade entre pessoas, de acolher aquilo que é falso, de acolher informações que, embora sejam verdades, elas são promotoras da divisão, porque não visam o tratamento e a edificação do irmão. No seu grupo pequeno, não promova churrasco de irmãos. Não provoque ou não promova churrasquinho de líder, nem churrasquinho de quem quer que seja, onde você queima, parte e come aquilo que se fala mal do irmão amado em Cristo Jesus. Cristo nos reconciliou com Deus, Ele fez as pazes entre nós e o justo e santo Pai, como também promoveu a paz entre nós e os nossos irmãos em Cristo. Romanos 5, 1 e 2 diz, justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus. A morte de Jesus na cruz do Calvário custou a sua vida, para que nós que éramos inimigos de Deus, nos tornássemos amigos de Deus. Não existe nada melhor do que ser o quê?
amigo de Deus. Mas sabe como é que pode ser amigo de Deus? Se você acreditar no que Cristo fez na cruz do Calvário, dando a sua vida para que você pudesse ser visto pelo santo e justo Deus, sem pecado, perdoado, totalmente livre e liberto. Agora você pode entrar na presença de Deus e ser chamado de filho, meu filho. E você pode chamá-lo de pai, meu pai. Porque Jesus pagou o preço, porque eu e você não merecíamos esse status, porque éramos inimigos, ofensores de Deus, entendem? E agora nós temos essa paz com Deus, mas temos também a paz de Deus. João 14, 27, Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não tenham medo, não se atemorize. Então eu tenho paz com Deus e tenho a paz de... Vamos repetir comigo? Nós temos a paz de Deus e a paz com Deus. Contrário, né? Eu fiz um gesto diferente do que eu disse. Vamos comigo. Nós temos paz com Deus e temos a paz de Deus. Diga isso para o seu irmão aí do lado. Você tem paz com Deus e você tem a paz de Deus. Por isso eu posso lhe desejar agora a paz do Senhor, amém? A paz do Senhor. Glória a Deus. Queridos, evangelho, vida cristã, espiritualidade. Pode subir aqui o grupo, o conjunto, por favor. Evangelho, vida cristã, espiritualidade, não se resume à transmissão de conhecimento, mas à percepção de que pessoas se tornaram inimigas de Deus e uma das outras. Separação, segregação, isolamento, discriminação, inimizade, traição, abandono, rejeição, abusos, são os pecados que precisam de perdão, confissão e reconciliação. Olhe ao redor, olhe para dentro do seu próprio coração. E eu quero te convidar a ser um pacificador. No Sermão do Monte, Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados o quê? Filhos de Deus. Presta atenção no que ele diz. Bem-aventurados pacificadores. Pacificador é o que promove a paz, porque tem paz com Deus e porque tem a paz de Deus. Ele promove a paz. Somos chamados a usufruir a paz com Deus, mas também a sermos agentes dessa paz em nossos relacionamentos. Somos chamados a sermos pacificadores. Uma postura proativa para promover a paz que Jesus já providenciou. Paz é Cristo. Paz vem de Cristo. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado o quê? Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai eterno, Príncipe da paz. Quem anda com Jesus, anda com a paz de Jesus. Deseja e promove a paz de Jesus. Refuta qualquer obra demoníaca de divisão entre a igreja, entre os irmãos, entre a família. Amém? Não ouve aquilo que não edifica. Trava, para, manda voltar lá. Não ouve aquilo que não traz edificação. Não acredita e não põe no seu coração o mal que está sendo dito e não usa a sua língua para difamar o irmão, para falar mal do irmão, seja em que circunstância for. Se tem pecado, se tem erro, Mateus 18, fala com ele primeiro. Se ele não te ouviu, leva outro. Se não te ouviu, traz à igreja. Perdoa, ama.
Espalhe por aí o melhor das pessoas, e não suas fraquezas e suas limitações. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Abram comigo em Mateus capítulo 5, para a gente encerrar. Você viu que eu não entrei em nenhum passo? Falei? Aí vocês voltam domingo, né? A despeito do jogo do Brasil. Olha o que Jesus diz em Mateus 5, 14 a 16. Vocês são a luz do mundo. Não podemos esconder a cidade edificada sobre um monte. Todo mundo vê a luz quando ela está lá no alto, brilhando. Não podemos acender uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Não se coloca uma vela, não se coloca um lustre debaixo da mesa, mas no velador, para alumiar a todos os que se encontram na casa. Assim, amados, brilhe também a vossa luz, aonde? Diante dos seres humanos, que Deus vai colocar na sua vida esta semana, amém? Para promover a paz. Se você ouvir alguma situação de conflito entre pessoas, ore por elas, diga: eu vou orar para que a paz se estabeleça. Imponha suas mãos sobre pessoas e diga: a paz de Jesus sobre a sua vida. Eu declaro. Pode dizer como alguns costumam dizer: eu profetizo. Vale, eu ensino, eu mostro. Eu quero isso para a sua vida. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Para quê, amados? Para que vejam o seu bom comportamento, o seu bem fazer, um reflexo do caráter de Jesus. E eles vão fazer o quê? Eles vão glorificar a Deus Pai que está nos céus. Amém? Glória a Jesus. Vamos orar. Senhor, nesta noite em que refletimos sobre o papel do pacificador, sobre o preço pago para sermos reconciliados com o Teu Filho, move a Tua igreja, Senhor, para que durante esta semana, mais do que qualquer outro lugar, mais do que qualquer fórum, qualquer tribunal de reconciliação, qualquer mesa de bar, qualquer lugar de conversa, Senhor, o Teu povo seja agente de paz nesta cidade, refutando as artimanhas diabólicas da maledicência, e falando, Senhor, com graça, falando bem, tratando daquilo que é problema, mas sendo agentes da paz, pacificadores. Levanta a Tua igreja, Senhor, nos grupos pequenos, a refletir sobre isso durante essa semana. Traze-nos de volta na outra semana, Senhor, para continuarmos vendo os ingredientes, os princípios que nos fazem de verdade pacificadores em todos os sentidos. E hoje à noite eu quero perguntar aqui, enquanto nós estamos em espírito de oração, se tem alguém nesse auditório que hoje à noite percebeu que para ser reconciliado com Deus, o Criador, o Senhor do Universo, precisa acreditar que Jesus Cristo morreu na cruz, pagou o preço do seu erro, da sua inimizade, da sua distância, da ignorância, do afastamento, do isolamento, pagou o preço para que você pudesse ser reconciliado, religado a Deus. E você quer hoje à noite a paz com Deus, e você quer também a paz de Deus que excede a todo entendimento. Tem alguém aqui hoje à noite que gostaria de declarar aberto e publicamente? Levanta uma das suas mãos aí bem alto, dizendo: eu quero hoje à noite ser reconciliado, reconciliada com Deus. Glória a Jesus, querido. Dá um abraço nele aí. Mais alguém hoje à noite? Mais alguém? Para dizer: eu quero, hoje é meu dia, eu quero receber Jesus como meu Senhor e Salvador. Mais alguém?
Mais alguém? Precioso. Glória a Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Estou te vendo lá. Vamos ficar de pé? Ao final do culto, vocês que se manifestaram hoje, querendo Jesus como Senhor e Salvador, vão até o nosso espaço Conexão, que alguns irmãos possam conduzir vocês até lá.